Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos no nosso 24º dia do nosso plano bíblico do DCN Brasil 2026. É um plano de leitura onde nós lemos alguns livros do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento, alguns versículos. Nós estamos hoje nesse 24º dia de 334 dias. Esse plano bíblico você encontra lá no aplicativo do YouVersion, deixei aí na descrição do vídeo para vocês acessarem, fazerem o seu cadastro. Dali você coloca os seus dados e você entra no plano de 11 meses. Mesmo que se você iniciar hoje, ali tem a possibilidade de você vai terminar um pouquinho depois. Não tem problema, tá bom? E ali você escolhe a versão da Bíblia que você vai usar. A minha Bíblia eu uso a nova versão da Almeida atualizada, tá bom? E daí você pode escolher a versão que você quiser lá. Aqui nós vamos continuar a nossa leitura hoje, nesse 24º dia. A leitura vai ser de Êxodo, os capítulos que nós estamos é o 31 e nós vamos ler depois o 32. O livro de Provérbios também, os capítulos 7, 8 e 9. E hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, tá bom? Então eu já te convido, pega a sua Bíblia, pega uma água. Enquanto eu leio, lê alto também, mesmo que a sua versão de Bíblia seja diferente da minha, não tem problema, mas isso é muito bom até para a questão do aprendizado, né? E eu vou iniciar orando, tá bom? E só para te deixar aí um contexto, se você não sabe o que foi o DCN foi um ajuntamento de cristãos que aconteceu aqui no Brasil em 5 regiões, tá bom? Esse ano. E foi pela segunda vez, já tinha tido um outro em 2020, tivemos um online também, muitas vidas alcançadas ali, é a questão do envio para todas as áreas da sociedade, daquilo que Deus te chamou para fazer, a igreja ocupar o lugar que Deus chamou ela para fazer, e principalmente um despertar, né, dessa geração. Então, a minha missão aqui é conduzir cada um a esse lugar de leitura bíblica, de conhecimento da palavra. Nós não vamos fazer estudo bíblico. Eu até vou deixar aqui também uma dica para vocês. Existe o Bible Rush, tá? Se você não conhece o movimento Dunamis, entra lá e dá uma pesquisada. Eles têm... O Bible Rush é bem interessante, é um estudo bíblico em 3 meses. Eles também têm outros braços de missões também, o Dunamis Ministry também, School. Você tem também ali dentro de uma das fases vai ser o estudo bíblico, que já envolve mais também parte de missões, liderança, é muito bom. E enfim, eles têm outros braços também, tá? E ficou aí várias dicas para vocês, tá bom? Existem outras escolas também, existe a faculdade Dunamis também, se você quiser fazer teologia também existe a possibilidade ali, é excelentíssimo tudo, gente. É um dos exemplos, eu tô falando do que eu conheço, mas você pode também fazer por outros lugares também, desde que seja bom e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja ali no centro, tá bom? Então eu vou orar para a gente iniciar esse período. Senhor Deus, muito obrigada porque nós temos acesso à Tua Palavra, muito obrigada porque nós podemos ler, nós enxergamos, nós só temos que Te agradecer, Senhor. Te agradecemos pela internet, pela plataforma do YouTube, por tudo que o Senhor nos proporciona. Eu te agradeço por cada pessoa que tem acompanhado, Senhor, essa leitura, por aqueles que ainda conhecerão, por aqueles que se achegarão a Ti, aqueles que se renderão a Ti. Não há coração nenhum difícil que seja impossível de se render ao Senhor. Então, muito obrigada porque o Senhor tem colocado uma chama em nosso coração, um amor pelas vidas, pelas nações. Eu oro para que cada nação aqui no qual nós já intercedemos orando e para aqueles que ainda vamos interceder, eu creio que o Senhor já tem agido em favor também dessas pessoas. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Depois desse período de leitura bíblica, nós temos um período de intercessão, né? E a nação que hoje nós vamos interceder é o Haiti, tá? A capital é Porto Príncipe. Haiti fica aqui na América também, nós estamos nesse continente, né? Intercedendo por esse continente, fica mais no continente, na área central ali, né? Na América Central. Então vamos lá para Êxodo, capítulo 31, diz assim: O Senhor disse mais a Moisés:
Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório, que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão todo segundo tenho ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem neste dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene. Santo ao Senhor, quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Agora nós vamos em Êxodo capítulo 32. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo o tirou das orelhas e as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Bebi uma água aqui. Só um minuto. Eu volto aqui no versículo 5 do capítulo 32. Fala assim, ó. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, oferecendo o holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra?
Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês, como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, quebrou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim e eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Moisés intercedeu pelo povo, né? Aí está o título aqui. Verso 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você, porém no dia da minha visitação eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram um bezerro, aquele que Arão tinha feito. Agora nós vamos lá para Provérbios, capítulo 7. Nós vamos ler os capítulos 7, 8 e 9, tá? De Provérbios. Diz assim no capítulo 7: meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e ao entendimento: você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa.
Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamono. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e num instante ele a seguiu, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo, e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher, e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Provérbios capítulo 8. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando: É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês são ingênuos, entendem a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e disponho do conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo o que me amam. Os que me procuram, me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com ele e ele era o meu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo, na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo,
porque felizes são os que guardam os meus mandamentos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida, e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam ama a morte. Provérbios capítulo 9. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas. Matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa, enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta para si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá, e aos que não têm juízo ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Mateus capítulo 1. A gente vai lá para o Novo Testamento. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. E Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi,
Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Glória a Deus, né? Vou orar aqui. Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra, pela tua presença, por tudo que o Senhor tem nos concedido, por tudo que o Senhor vai realizar em nós e por meio de nós, Pai. Me conduza aqui nesse momento de intercessão pela nação do Haiti, pela capital de Porto Príncipe. Fica à vontade, Espírito Santo, para fazer a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né? Muito poderoso. Muito poderosa essa palavra. E como que os versículos eles vão se conectando aqui, como que os capítulos, principalmente no livro de Provérbios, eu aprendo muito, principalmente quando fala sobre sabedoria e entendimento. É muito bom. E é o que nós estamos fazendo, buscando a sabedoria, buscando entendimento mais do que prata e mais do que ouro, né? E há uma recompensa. Há uma recompensa aqui, terrena, e há uma recompensa na eternidade. A eternidade é a gente conhecer a Deus, né? E aqui a gente conhece Ele por meio da palavra. Vamos orar aqui pela nação do Haiti, declarar aquilo que o Senhor, Ele liberar, né? Senhor, muito obrigada pela nação do Haiti, muito obrigada por essas vidas escolhidas. Eles são amados, Senhor. Eu declaro o teu amor ali fluindo do interior de cada um. Eu declaro um renovo, uma limpeza ali, Senhor, no interior deles também, como algo que o Senhor vem trazendo de uma transformação mesmo, de dentro para fora. Eu oro para que a tua palavra, a tua verdade venha sendo proclamada ali em cada lugar, Senhor. Seja na área da comunicação, seja na área ali também na esfera da artes. Eu creio que pessoas criativas ali é como se elas estivessem voltando, seja a pintar, a desenhar ou a escrever. Eu oro para que pessoas ali sejam levantadas como boca do Senhor, pessoas que não escreviam canções voltarão a escrever canções que vão bem dizer o seu nome. Eu oro para que o seu novo seja feito, para que eles estejam alinhados com a tua vontade. O Senhor tem planos sobre a nação do Haiti. O Senhor vê as situações, as dificuldades, os desafios que eles enfrentam. Então eu oro para que outras nações também sejam abertos os olhos, para que haja um novo entendimento ali, para que esses desafios, Senhor, venham como uma resposta até do Senhor ali, sobre o clamor deles. Espírito Santo, sopra nessa nação, sopra nessas vidas. Vá na capital também sobre cada pessoa que está ali em Porto Príncipe. Renova, Senhor, os sonhos. Renova o físico de cada um. Em nome de Jesus, haja uma emoção, haja uma cura, Senhor, no interior de cada um. Eu oro para que ali a igreja se posicione em prol daquilo que o Senhor tem a fazer no Haiti, por meio do Haiti, Senhor. Obrigada por essa nova estação no qual eles estão entrando, de reconhecimento que o Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Espírito Santo, só o Senhor pode convencer. Então eu oro por pessoas encorajadas ali, pessoas que irão naquele lugar com projetos, com a motivação certa de expandir o teu reino de justiça, paz e alegria sobre o Haiti, Senhor. Haja uma alegria no coração de cada um, independente da situação em que estiverem vivendo, e eu oro principalmente para que haja uma paz que excede todo entendimento sobre eles, daquilo que veio para distraí-los,
desfocar os olhos do Senhor, mas eu declaro o Haiti com o coração totalmente voltado para ti, Senhor. Eles não serão igual à nação que fizeram lá um bezerro de ouro, Senhor. Eles não serão igual à nação de Israel ali, mas eles se voltarão a ti, Senhor. De todo o coração, eu declaro o Haiti se voltando de todo o coração ao Senhor, vivendo em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Declaro salvação ali naquele lugar, em nome de Jesus. O Senhor é bom demais. Que a gente continue meditando nesse dia sobre tudo que Ele falou conosco. Compartilha com alguém que você conhece, que precisa também da palavra ou de uma palavra de ânimo. Leva essa pessoa também a interceder aí pelas nações. E que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixe seu like e até amanhã. Tchau!